Ok, bom dia, Fernando. Bom dia, Ana Paula. Ana Paula, recebi seu e-mail, disse que está indo tudo muito bem. Ansiosos para essa aula. Jennifer, também recebi seu e-mail, respondi o seu e-mail. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Santiago, Vilhena, Josi, Nancy, Rosinei. Sempre os mesmos. Sempre os meus. Gente, tudo de bom. Então, bom dia a todos. Iniciando a gravação, unidade 6, 8h34. Hoje estamos no dia 8 de outubro, unidade 6, páginas 112, 113. Esse azul lindo e maravilhoso. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje ter uma rápida reunião. Aí, no máximo, em 1 hora, a gente termina. O pessoal que precisa ir para a reunião do comercial às 9 horas, fiquem à vontade. Essa reunião está sendo gravada, está tudo certo e estamos no horário e começamos agora. Gente, a gente está aqui para ajudar vocês e no que for possível, certo? Olha, estão todos então com manual do educador. Eu estou aqui com o manual, com o iPad e com o tablet e com o celular. Só deixa eu tirar aqui o telebrilho. Tirar o bloqueio, senão toda hora aqui fica desbloqueando, bloqueando. Lembrando que eles também fazem isso, né, gente? Super felizes, amam, né? Amam. Mas eu digo pra vocês, vou falar novamente, vou repetir, isso daqui é só papel, isso aqui é só tecnologia. O que faz a diferença são vocês, ok? O que faz a diferença é o humano. Então, vocês é que tem todo o mérito. Todo o mérito é de vocês. Parabéns. Unidade 6, essa unidade 6 tem 2 horas de duração. Ela é uma unidade divertidíssima. Ela é uma unidade que trabalha aí com os sonhos, com as expectativas, com sair do lugar, sair da rotina. Se eu não tenho mobilidade, não posso ir para um outro lugar, por meio da internet eu consigo acessar diferentes culturas, diferentes linguagens e olhar, né? Pelo menos ver, conhecer outros lugares, certo? Então, nesta aula, os alunos, o objetivo, primeiro, nossa avatar, que é uma graça, uma gracinha essa avatar, vão conhecer os novos destinos de viagem, sites de viagem, notícias, entretenimento. Essa é uma unidade que dá ao idoso a possibilidade de explorar o mundo, né? De conhecer e ter contato com o que acontece nesse mundo. Então, os conteúdos, fique por dentro, notícias, viagens, será que vai chover, previsão do tempo no Google. Os slides estão lá na extranet, os slides da aula 6, esse é o primeiro slide da aula 6. E a ideia é que vocês, educadores, enriqueçam essa aula com sites locais. Então, a gente vai trabalhar com sites nacionais e que vocês possam trabalhar, então, com o jornal local, o jornal do estado ou o jornal do município também. Essas informações aí da sua região. E não deixe de mostrar realmente os exemplos do mundo real sobre previsão do tempo. Então, previsão do tempo principalmente da sua cidade. Aí, pra gente brincar um pouco, a previsão do tempo em lugares muito distantes ou lugares que ficam no nosso imaginário, né? No meu imaginário sempre é assim, que temperatura será que está no Alasca? Vocês nem sabem que muitas vezes o Alasca está mais quente do que Curitiba. Tem dias que o Alasca está com 17 graus, tem dias que o Alasca está com 6 graus. Deixa eu ver hoje. Eu tenho tudo, tenho um mundo aqui. Eu vivo consultando. A gente parece que não tem o que fazer, né? Mas eu vivo consultando aqui. E eu tenho, gente, aqui no aplicativo do tempo, do iPhone, eu tenho principalmente as cidades que eu visitei. Alasca hoje tá -8. Olha que informação relevante para nós. Outro que sempre aparece quando eu abro o notebook é o Londres. Sempre aparece Londres. Eu fico pensando, mas aí a gente até brinca. Londres hoje está com -8. Ou Londres hoje está com 17. Mas é interessante a gente entender um pouco desse clima do mundo.
Bom, primeira coisa, a gente evidenciar esta imagem, a gente explorar essa imagem. Esta é uma imagem altamente significativa, belíssima essa imagem. Olha a nossa sorte, a gente encontrou uma imagem de uma idosa numa situação aí de algum lugar que ela está, e azul, para combinar com a nossa cor, a cor dessa unidade, esse azul, um azul mais claro, né? Então, em que lugar do mundo será que esta pessoa, esta mulher está tomando sua xícara de café? A ideia é a gente imaginar, a gente poder trabalhar com essa hipótese, com um pensamento hipotético, né? Então, se ela está usando camiseta, provavelmente está num local aí, num verão, né? Num verão. E num local aí com clima mais ameno. Então, aonde seria? Em que parte do mundo eu teria esse clima mais ameno? Já que nós estamos aqui na primavera, poderia ser aqui, poderia ser em Paris. Olha, poderia estar sentada numa mesa em Paris. Olha a cara dela de alegria, de satisfação. Então, a ideia é essa mesmo, gente. A gente explorar essa imagem e como ela chegou até aí. Né? Se é uma viagem, como ela chegou até esse destino. Como ela programou, como ela se planejou em termos do que antecede a sua viagem e o que vai acontecer durante a viagem. Que empoderamento é esse? Que mulher empoderada, que idosa protagonista, dona de si, e como ela fez essa viagem. A ideia é essa provocação, ok? Página 114, atualiza, não estamos aqui ainda, porque eu não, na verdade ainda nem projetei esse slide aqui, quando eu projeto já começa, mas esse slide 1, esse slide só vai aparecer na próxima página, Rosinei. Eu ainda estou aqui, mas eu faço, vocês mandam, a gente faz. A gente é que é obediente. Deixa eu abrir o controle aqui. Nem vai, viu, Rosinei? Porque o primeiro slide ele não volta. Ah, não, é que a gente não começou ainda. É que o primeiro slide nem se preocupe, Rosinei. O primeiro slide é esse mesmo. Mas ele só entra na próxima página. Então, na página 114, é o nosso protocolo. Feriados. Gente, tem feriado essa semana. Tem ali o dia 12. É uma sexta? Uma sexta-feira, né? Dia 12, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, temos feriado essa semana, sexta-feira. Organizem aí as suas aulas, o pessoal que tem aula na sexta-feira. Ou antecipa, ou manda para segunda-feira, né? Talvez vocês tenham já se organizado. Ou antecipa aí para o dia 12. Anterior ao dia 12, então entre hoje até o dia 11, ou desloca ela para a próxima segunda-feira, dia 15, que é o dia do professor, mas aí a gente trabalha, ok? Então temos um feriado sim. Bom, hoje talvez tenha algum reflexo aí das eleições, então como é que estaria esse humor? Bem sentimental, grato, positivo e bondoso, ou como estaria esse humor, né? A página 115 é para a gente compartilhar. Preparem-se, porque é provável que os seus alunos tragam algo de gostoso que eles tenham feito, das receitas que eles tenham consultado para esta aula. Nós preparamos mesmo, nós deixamos aí guardanapos, aí os pratinhos e deixamos uma toalha na mesa. A gente já previa que isso fosse acontecer, porque quando nós trabalhamos receita, eles falaram mesmo. Nós vamos trazer, alguns falaram, eu vou fazer esse. Podem contar que eu vou fazer isso. Então, a ideia aqui é solicitar que eles compartilhem as receitas experimentadas durante a semana, o site que eles encontraram. Então, rapidamente você acessa um site de notícia, mostre que você também acessou o site de notícias, se você fez alguma das receitas do site que você acessou, compartilhe com eles. Eu lembro do nosso educador, o Anderson, que ele tinha feito um risoto. Então, ele acessou um site de receitas e seguiu a receita de um risoto. Aí ele fez isso, eu lembro porque ele mostrou isso na hora. Eu fiz essa receita, adoraram, não sobrou nada. Então, a alegria de compartilhar esse bem que ele fez, certo? A gente só não fez essa última linha, gente. Olha, solicitem que anote alguns produtos, preços e sites sugeridos pelos quais. Na verdade, isso aqui não tem muito a ver, tá? Isso aí pode... Eu risquei no meu. Então, eu risquei no meu essa linha.
aqui, porque não tem muito sentido, certo? Não, para mim essa linha veio de algum outro bloco, de algum outro. Para mim tem cara de ser isso daqui, essa última linha ter vindo de compras. Então eu já risquei também. Então podem, por favor, riscar. Todos comigo, ok? Então, pessoal aí que vai assistir essa aula, só riscar essa última linha, solicitem que anotem, porque não tem nada a ver, certo? Às vezes tem umas falhinhas. Então, página 116, iniciando. Olá, Rosinei. Pá! Slide. Projeto slide 1, que já projetamos, da unidade 6. Fique por dentro. Notícias, viagens e cultura. Então, esta é uma aula muito cultural. Fique por dentro, fazer a leitura, então, da página 116, 117. É uma leitura rápida. A ideia é que eles entendam para que serve, então, a gente usar a internet, sempre nesse sentido, nesse contexto, qual é o uso da ferramenta. Eu só vou ler a página 116. A internet é um veículo de comunicação extremamente ágil e não precisamos mais aguardar o jornal impresso, o jornal televisivo com horário fixo e revistas semanais para saber das últimas notícias da sua cidade, do seu país ou do mundo. Na internet, basta um clique para termos acesso às mais variadas notícias de entretenimento, esportes, educação, cultura, política. E aí tem as principais vantagens de buscar informação na internet, ok? Então, em tempo real, recuperar notícias que já aconteceram. Então, você quer saber o que aconteceu em maio de 2013, do dia 7 de maio de 2013. Você pode acessar essa notícia, e capaz, inclusive, de muito antes, né? Compartilhar. Existe a possibilidade não só de ler notícias, mas alguns sites e algumas notícias dos jornais, a gente pode ouvir. Não apenas ler, mas a gente pode ouvir, principalmente no Folha de São Paulo. Algumas notícias da Folha de São Paulo, elas podem ser ouvidas, tem o recurso de ouvir notícias. Então, página 118, todos comigo. Projete o slide 2. Deixa eu só guardar esse controle aqui. Posso guardar isso daqui? Diminui. Então, nós temos aí notícias. Página 118, eu estou com o manual. Para você se informar dos acontecimentos diários da sua cidade, da sua região, do país e do mundo, nas áreas de esporte, saúde, política, educação, tecnologia, artes e cultura, economia, moda, decoração, lazer, ciências, turismo e tantas outras, a internet oferece diferentes sites de notícias em diversas línguas: português, inglês, espanhol, francês, russo, holandês, japonês, por aí vai. Na lista a seguir, você encontrará alguns sites interessantes agrupados por categorias. Vamos explorar. Então, é a imagem aí da página 118. Esta imagem, chamem sempre a atenção para as imagens, né? Ali em cima da mesa nós temos convivendo um dispositivo móvel, aí um celular, enfim, para consulta, e um jornal impresso. Ambos se complementam. A internet pela facilidade, o jornal impresso pela que é essa questão da cultura, né? Chegar um jornal impresso ou sair para comprar um jornal. O jornal impresso, agora todo jornal impresso eu encontro digital. Ou boa parte do jornal impresso eu encontro digital. A questão é que eu preciso, muitas vezes, para ter acesso a todos os conteúdos do jornal digital, eu preciso assinar esse jornal digital. Então, notícias. Então, eles agruparam aqui alguns exemplos de sites. Estadão, UOL, GNT e Google. Então, são sites de notícias. Sites de economia, Valor Econômico, Revista Exame, Época Negócios. Aqui é só uma leitura. O que nós vamos fazer? Nós vamos acessar um desses sites e nós sugerimos que seja o Estadão. Estadão em nível nacional. Então, vocês podem acessar o Estadão para eles entenderem como acessa, para eles primeiro o contato, porque eles vão seguir esse passo a passo. E depois de acessarem o Estadão, procurem, por favor, nas suas cidades, ou o Jornal do Estado, ou o Jornal
do município. Então, se eu estivesse em Curitiba, eu acessaria aí o Gazeta do Povo, por exemplo, no estado do Paraná. Se eu estivesse morando em São Paulo, ou como eu moro em São José, eu sempre acesso o jornal Folha de São Paulo. Aí eu acabo tendo acesso aí à cultura, a teatro, cinema, enfim, as notícias mais da nossa região, do estado de São Paulo, não quer dizer que seja da região, certo? Eu ainda consulto muito São Paulo. Então, passo 1, todos com o seu dispositivo móvel. Eu já estou aqui com ele. Vou fazer aqui, acessar o Google Chrome. Então, deixa eu abrir uma nova página, porque eu já tinha acessado, gente. Já tinha estudado. A gente estuda. Tá, ok. Estadão. Deixa eu voltar aqui, porque eu já estou lá em cultura. Ok. Estadão. Primeiro o Google Chrome. Então, Google Chrome, da mesma forma, sempre iniciando com o passo a passo. Passo 2. Eu imagino que agora eles já estão muito craques, gente. A ideia é que eles vão, aos poucos, entendendo que eles vão ter cada vez mais autonomia. Então, aquele primeiro medo inicial de não sei o que fazer. Você está me ensinando a acessar o jornal e eu não sei nem ligar o tablet ou ligar o celular. Eu imagino que esse receio tenha diminuído muito ou já não tenha mais, certo? Então, tudo é processo. Processo e repetição, uma consistência. E por modelagem, repetição, consistência e modelagem. E por modelagem, eles vão aprendendo com vocês, educadores, a sempre ter um ritmo ou uma rotina de processo. Primeiro é o Google, aí eu acesso uma página. Então, passo 2, acesse um ou mais dos sites listados. Leia algumas notícias e aprenda a navegar. Então, nós vamos trabalhar aqui com o Estadão. Como é que a gente abre categorias no Estadão? Então, ok? Todos lá no Estadão? Gente, no Estadão as categorias... Opa, eu já estou com a categoria aberta, né? Categoria... A primeira página que vai abrir do Estadão, claro, hoje vai ser... Todas elas vão estar povoadas de notícias sobre as eleições. Então, como eu procuro aqui categorias no site Estadão? Nos meus 3 riscos do lado esquerdo. Então, nos 3 riscos, que é o menu do lado esquerdo, logo do lado do nome, na frente do nome Estadão. Clicando ali em cima, ou tocando ali em cima, eu abro um menu. No menu eu tenho minha conta, portal no assinante, nesse momento eu não preciso. Últimas, mais lidas, opinião, política, economia, Brasil, internacional, esportes, cultura e por aí vai. Acervo, aliás, ao vivo, blog, ciências, colunas e educação. Então, o que nós vamos trabalhar aqui neste menu? Eu sugiro dos primeiros menus, dos primeiros blocos desse menu, a gente trabalhar aí com cultura. Então, selecione um deles para explorar, abra um dos temas, você pode abrir ou selecionar. Depois que a gente terminar a nossa aula, você já aproveita e já abre alguns, já escolhe uma das notícias que você queira ler. Então, já se prepare para que não fique assim, o que será que eu vou abrir, certo? Então, vamos abrir agora o cultura. Então, todo mundo aí, por favor, cultura. Ok. Quando eu abro a categoria cultura, eu abro uma linha embaixo desta categoria. Uma linha embaixo dessa categoria. E essa linha são os assuntos. Então, dentro do conteúdo cultura, eu tenho assuntos das últimas notícias, artes, aliás, cinema, divirta-se, literatura, música, teatro e dança, televisão, quadrinhos, colunas, blogs. Lógico que, embora eu abri aí cultura, eu tenho novamente aqui, no meu caso, como eu estou em São Paulo, ele já me mostra aqui algumas questões das eleições. Se eu caminhar barra de rolagem, se eu caminhar com o meu dedo para cima, eu já vou começar a ver algumas
notícias sobre este... Eita, já apertei aqui. Não era para ter apertado. Fui mostrar e apertei. Só um pouquinho. Aqui. Então, a primeira aqui é uma tendência. Diz assim. Para ganhar likes nas redes sociais, o público elege espaços para selfies em museus brasileiros. Tem uma que eu gostei, que eu li ontem, que é sobre alguns filmes. Cadê? Aqui. Se você rolar, então rolando, você vai ter cantor Milton Nascimento, morre aos 76 anos Scott Wilson, na arte de Montserrat Caballé, rolando, tem uma galeria que diz assim, nossa lista com os 25 filmes que você precisa ver antes de morrer. Parece, esse antes de morrer aí parece que não combinou muito bem, né? Mas enfim, tem aqui a lista de 25 filmes, eu abri e realmente vale a pena. Ok? A gente trabalhar. E a gente pode ir, deixa eu recusar essa, ó, tá chegando uma chamada. Deixa eu recusar e eu posso rolar, eu tô rolando, tá, gente? Tô rolando e observando, opa, e vendo aqui no site o que eu tenho sobre cultura que eu gostaria aqui de ler, certo? No Divirta-se tem a última chance para conferir boas exposições que saem aqui de São Paulo, que acabam em São Paulo em outubro. Eu abri essa da lista dos 25 filmes, gostei, eu assisti alguns deles, a boa parte, nem todos. Ok? Então a ideia é que eles possam acessar estes conteúdos e essas categorias, esses blocos de conteúdos e esses assuntos dentro da categoria. Uma outra categoria que nós exploramos foi a categoria ciência. Então, eu volto lá no menu, lado esquerdo superior. Se eu clicar, eu vou ter mais para baixo, ciência e saúde. Então, eu cliquei agora em ciência. Eu estava na categoria cultura, eu cliquei em ciência. Em ciência, eu só tenho 3 colunas, 3 assuntos. Últimas colunas e blogs. Então, eu cliquei em ciência. Eu gosto bastante, eles também gostam, né, dessas notícias. A ideia é jornal, gente. Nós lermos notícias sobre diversos assuntos. Então, em ciência, nós temos oásis na savana. A cientista propõe criar arca de Noé de micróbios que protegem a saúde. Essas são as nossas últimas notícias. Cientistas encontram evidências da primeira exolua. Interessante. Olha que interessante. Abuso em criança deixa marca no DNA. Isso é interessante também para nós aqui. Certo? Então, são categorias que eu vou explorar algumas categorias. A ideia é que eles tenham essa possibilidade. O Estadão é o site que mais permite fazer leituras sem ser assinante. Folha de São Paulo, eu assino Folha de São Paulo, mas os meus dispositivos não se conversam, mesmo porque um tem mais memória do que o outro, então eu não acesso no celular o Folha. Aí eu sempre vou pelo site. Poucos conteúdos a gente tem acesso. Geralmente, a gente não tem acesso a colunas, né, aos colunistas, não tem acesso aos blogs. Então, o Estadão é um dos que mais permite aí ter acesso gratuito às notícias de qualidade, certo? Outro site. Então, Estadão, nós exploramos aí categoria cultura e categoria ciência. Saímos, ou melhor, deixamos esta aba aberta e favoritamos. É o que eu vou fazer agora. Só que a ideia de favoritar, gente, a gente deveria favoritar o site e não a página que a gente está, certo? Porque se eu favoritar a página, quando eu vou abrir na mesma página. Então, a gente pode fazer as duas coisas. Favorita o site ou a página que você abrir. Então, no meu caso aqui, se eu favoritar essa página que eu estou, eu vou favoritar a página de ciência. Eu já favoritei a página, então, adicionada aos favoritos. Quando eu abrir novamente e quiser ler, vai abrir nesta página. Utilizem como uma rotina, favoritar e abrir os favoritos. Ok? Então, abrindo agora
uma nova página, eu vou abrir uma nova página no Google, uma nova guia, eu vou agora consultar outro site de notícias. O site que nós consultamos também de notícias foi o UOL. O UOL também é um ótimo site de notícias de conteúdo aberto. Então, uol.com.br. Eu falei assim porque eu falei aqui pro meu Google. Gravou. Ok, ele já abriu. Claro, novamente, que o UOL também está com uma baita propaganda, mas não é isso? Ele está com um site sobre as eleições, a capa, né, do site, eleições. Não vou me dedicar à leitura disso nesse momento. Também não sei se eu quero me dedicar também a essa leitura. Então, eu preciso aqui no UOL, da mesma forma, eu tenho uma linha, deixa eu colocar aqui, uma linha de assuntos deste site. Então, é um grande site, um grande portal, um grande jornal com muitos assuntos. Eu posso bater papo, notícias, eleições, carro, economia, a Folha de São Paulo está aqui, ela é a parceira do UOL, esporte, entretenimento, TV e famosos, Viva Bem, educação. Eu poderia aqui, inclusive, trabalhar então com algo que não seja tão conflituoso, que seja de interesse dos nossos idosos, que é a categoria Viva Bem. Se você clicar na categoria Viva Bem, você vai ter assuntos alimentação, equilíbrio, longevidade, movimento, saúde. Isto é importante para eles. Então, eu cliquei aqui em longevidade, certo? Porque eu tinha lido uma notícia aqui em longevidade, que é essa moradia para idosos. Se você clica comigo, gente, por favor, UOL, categoria Viva Bem, UOL, Viva Bem, longevidade. Ok? Então, o UOL Viva Bem, longevidade, uma das notícias aqui, especiais longevidade, é uma boa reportagem. Na terceira ali vocês vão ver, novos modelos de moradia para idosos, chega para lá na solidão. O União da Medicina com Tecnologia tem criado facilidade para idosos, e aí vai, esses primeiros que são mais ligados à longevidade. Sempre lembrando que existe essa possibilidade de eles clicarem em alguma publicidade e saírem da página. Então, sem estresse, só pede, então, quando acontece isso, como um jornal, temos anúncios. Aqui nós, como um jornal, nós também temos anúncios, só que os anúncios são digitais. Então, há uma interação maior. E se você clicar nesta página, você vai para o anúncio. Olhe para as guias e volte para a guia onde você está. Sempre proponham essa leitura de guias para eles se localizarem aonde eles estão. Então, eu tenho aberto aqui Ciência no Estadão e tenho aberto Viva Bem no UOL. Certo, gente? Aí eu já estou quase na metade da aula, né? Quase na metade da aula. E nós já trabalhamos aí com passo 1, passo 2, página 120. Agora vamos trabalhar com viagens. Então, trabalhamos primeiro com notícias, agora com viagens. Só a dica da página 120, lembre-se de adicionar os sites que você gosta à sua lista de favoritos, certo? É isso que nós fizemos. Então, todo mundo comigo? Viagens. Projeto slide 3. Muito bem. Viagens. Na página inicial, estou lendo agora o slide. Inicial do site, toque em o que fazer. Então, aguarda um pouquinho, porque nós precisamos fazer essa leitura e acessar, claro, o site. A página 120 é uma introdução por que a gente trabalha aí com planejamento de viagens e quais os sites que podem nos ajudar a trabalhar com um planejamento da viagem antes da gente viajar. Então, um dos sites nossos, na página 121, é o TripAdvisor. A gente trabalhar com TripAdvisor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, por favor, prestem atenção ou tomem nota na página 101. Esse avatarzinho, esse avatar da educadora não é aqui, tá, gente? Esse projeto, slide 4 da unidade 6, será que vai chover?
caminhou. Ele é lá da página, ele está repetido, ele é da página 127. Então, pode fazer um X aí nesse... Acontece. Pode fazer um X aí nesse projeto, o slide 4 da página da unidade 6, porque ainda não é esta página. Nós estamos com o slide 3. Então, o TripAdvisor é um dos maiores, página 121, os maiores sites de viagem do mundo e ajudará na tarefa de planejar. Nesse site é possível pesquisar hotéis, voos, é isso mesmo, restaurante, opções de lazer, com fotos e avaliações de outros viajantes de qualquer destino. Você já ouviu falar em Bonito? É uma cidade localizada no Mato Grosso do Sul, famosa por suas belezas naturais. O que será que podemos fazer por lá? Vamos descobrir. Acesse a internet, toque no aplicativo Google Chrome. Eu já não estou mais tocando no aplicativo, eu só estou abrindo uma página nova, uma nova guia. Nessa nova guia, TripAdvisor, ele não reconhece muito bem aí como a gente fala em inglês. Embora eu tente falar corretamente, ele não reconhece, então eu tive que digitar. TripAdvisor, ele não entendeu muito bem o que eu queria. Então, eu digitei TripAdvisor, meu conselheiro de viagens. Eu digitei Trip e já apareceu ali o TripAdvisor. Então, tripadvisor.com.br. Essa eu tive que digitar. Digitando, nós temos ali uma bela paisagem de uma praia. Vamos lá? Página 122, passo 3. Na página inicial do site, toque em O que fazer. Veja na imagem. A gente mudou um pouco desta última, ok? Dessa versão. Então, aonde está agora o que fazer? Se vocês abriram o site TripAdvisor, o que fazer está escondido no menu, nos 3 pontinhos. Ao lado ali dos ícones de viagem, o chat e o blog. Aqui, ó, nos 3 pontinhos. Ok? Encontraram? 3 pontinhos. Pessoal que chegou depois, nem dei bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos na página 122. Toquem nos 3 pontinhos que vocês vão achar o que fazer. É o primeiro. O que fazer. Ok? Se você tocar em o que fazer, é que eu já tinha estudado. Deixa eu tirar aqui no recente. Tocar em o que fazer, você vai encontrar, vão te levar a uma caixa de busca. Então, nesta caixa de busca, passo 4, é só digitar um local sobre o qual você queira saber. Um local. Mas no exemplo de hoje, vamos digitar Bonito, Mato Grosso do Sul. Então, digita, por favor, Bonito, e já aparece ali a sugestão Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil. Clica em cima. Bonito, Mato Grosso do Sul. Ai, quando eu viro... Eita, sol. Clico em alguma coisa aqui. Só um pouquinho. Ok. Vou tentar não clicar em nada. Bonito. O que fazer, Bonito, Mato Grosso do Sul? É bom saber, página 123, se o nome que você vai pesquisar já aparecer na busca enquanto você estiver digitando, toque sobre a opção desejada. É mais rápido. Foi exatamente o que nós fizemos. Passo 5. Você vai ver uma lista com várias opções do que fazer em Bonito. Algumas mais radicais, outras nem tanto. Observe que as atrações são classificadas conforme as avaliações dadas por viajantes. Veja. Observem que as avaliações com melhor classificação ou melhor pontuadas são as que estão aparecendo primeiro. Rio da Prata, Recanto Ecológico, Lagoa Misteriosa, Abismo Anhumas.
O Rio da Prata, gente, tem 4.893 avaliações. É muito bem avaliado, né? Então, página 124, passo 6, toque sobre a opção Rio da Prata, para conhecer um pouco mais sobre essa atração turística. Eu toquei em Rio da Prata. Bonito. Então, Rio da Prata. Vamos fazer a leitura, explorar esta página, por favor. Então, Rio da Prata, percebam que ali no material estava com 4.125 avaliações, mais de 700, 4.125, 193, mais de 770 pessoas avaliaram depois que nós fizemos esse trabalho. Então, ele é o número 1, ó, top 1, tá? Ele tá no topo de tudo, das 5 mais do top 5, das 52 atividades de Bonito. Então, Rio da Prata, 4.893 avaliações, é a número 1 de 52. O que ela é? Natureza, categoria, né? Parques, zoológicos, aquários. Aonde fica? Na rodovia BR-267, quilômetro 512, Jardim Rural Bonito, Rural de Jardim, Bonito, Mato Grosso do Sul, aberto. Ele é, olha que interessante essas informações. Ele está aberto das 7h30 às 18 horas. Se você clicar ali no ponto de localização, você vai ser enviado para esse local por meio de um mapa. Mas não é esse momento ainda. Vamos rolar a página de Bonito. A gente pode já ver algumas fotos belíssimas, não bonito só, belíssimas. O local devia ser chamado Belíssimo e não Bonito. Eu tenho aqui cliquei não, só rolei. Então, eu tenho um veredicto dos viajantes. Do total de 5, ele tem nota máxima, 5, excelente, é imperdível, sensacional, diz aqui há 2 dias atrás. Agora, sobre. Leiam com eles esse sobre. A ideia é explorar o local sem viajar para o local, né? Então, o Recanto Ecológico Rio da Prata é considerado o passeio 5 estrelas e eleito a melhor atração turística do Brasil pelo Guia 4 Rodas em 2008 e 2009. E aí a localização, se você clicar em mais, abre uma página, abre um pequeno quadro dizendo das atividades que você pode fazer. Então ali fala, você pode mergulhar, fazer snorkel, roupa, bota, guia local, passeios são oferecidos, mergulho de cilindro, passeio a cavalo, observação de aves. Então, tudo isso a gente pode fazer em Bonito. Do lado agora, mais do lado direito, no terceiro quadro, nós temos a localização aí de Bonito. Então, a gente pode não só acessar o mapa, como pode acessar o site e o e-mail e o telefone. Então, a gente pode viajar para esse local sem sair do lugar. Mas a ideia é explorar o que a internet nos traz aí de facilidades. Então, vocês podem ler com eles agora. Ao ingresso ali, olha que interessante, gente, R$270, caro, hein? E eu com família ia deixar meu salário. Fazer o quê? E as avaliações. Então, as avaliações, sensacional, imperdível. Explorem com eles esta página sobre Bonito. Ok? Então, passo 7. Observe que quando você toca sobre uma opção, aparece uma página repleta de informações sobre aquele local ou passeio. Página 125. Vamos ver o que o educador está nos sugerindo. Mostre aos alunos as informações que estão na tela. Vocês estão trabalhando aí com o monitor, com o notebook e a TV, e os alunos, nossos alunos, com o seu tablet. Explique como achar os comentários, a quantidade de estrelas ou círculos para expressar a avaliação da atração turística. Faça pausadamente cada um dos passos. Retorne ao passo 1 e refaça todos os passos com outra cidade. Então, nós fizemos com Bonito, então nós vamos voltar agora, ou a gente abre novamente
Na verdade, não precisa abrir novamente. Ou você pode abrir novamente, ou você pode clicar na lupa no seu lado direito superior. Clicando na lupa, você vai buscar aí uma outra cidade. Por exemplo, eu buscaria aqui São José dos Campos. Se vocês quiserem, São José dos... Ver se tem alguma coisa aqui para visitar em São José dos Campos. Ih, nem tem. Tem sim. São José dos Campos, estado de São Paulo. Vocês procurem uma outra cidade, uma cidade interessante perto de vocês. Ou se vocês estão num estado, numa outra cidade. Eu procurei aqui, claro, para vocês, né? Claro, fazer propaganda da minha cidade. São José dos Campos. Aí tem uma visão um pouquinho diferente, porque é uma cidade pequenininha, não tem tantas atrações. Eu tenho aqui o que fazer logo na primeira página. A ideia é que, além de Bonito, vocês pesquisem uma outra cidade. Exercitar essa pesquisa, certo, gente? Já fizemos a página 125, página 126. Agora eles fazem sozinhos. Tudo bem? Muito lindo! Eu não conheço, Fernanda. Acredita que eu não conheço Bonito? Conheço o mundo, mas não conheço Bonito. Que coisa, hein? Eita. Vamos lá. Agora é a sua vez. Pesquise por uma cidade do seu interesse. Então, já pesquisamos 2 cidades que nós fizemos juntos. Bonito e uma cidade da sua escolha, ou da escolha deles, né? Mas todos juntos. Agora é individual. Eles vão fazer sozinhos. Pode ser a cidade onde você vive, sua cidade natal ou outra cidade que você gosta. Anote 5 atrações de sua preferência e em seguida compartilhe com seus colegas. Então a gente vai trabalhar aí com o site do TripAdvisor, escolhendo cidade e anotando as atrações turísticas da cidade. O educador da página 126 propõe que retornem ao passo 1 e exercitem o passo a passo individualmente. Primeiramente definindo a cidade e depois anotando as atrações turísticas da cidade. Então cada um define a sua cidade que vai buscar. E aí conversam entre eles, e realmente eles conversam entre eles, mostram. Eu não sabia que tinha isso, sempre quis ver. Nossa, que lindo, o que você pesquisou, para onde você foi? É divertida esta aula para eles, gente. A página 126, aí vai falar em algum dos sites, uma sugestão de que eles procurem outros sites. Então, a ideia que está indicando é que eles selecionem depois um desses sites abaixo e navegue por alguns minutos. Em casa, com mais tempo, você poderá explorar todos os outros. Então, a arte e cultura no portal Estadão foi o que nós pesquisamos. Viagem e turismo, avaliação de filmes e séries nacionais e estrangeiros, muito bom, o IMDb. Reserva de hotéis e passagens aéreas no decolar.com, cotação de moedas do Banco do Brasil e sites de decoração, Casa Cláudia, Viva Decora, arquitetura e construção. Tem uma série de sites aqui que dão a eles a possibilidade de conhecer locais, cultura e notícias de outros lugares, mais próximos e mais distantes. Página 127. Projete o slide 5. Agora é o slide, tá, gente? Faz um X naquele slide lá, que não tem nada a ver. É porque repetiu. Será que vai chover? Então, quem nunca fez ou respondeu a essa pergunta? Olha que linda essa imagem da página 127. Que imagem mais significativa. Tem essa cara mesmo. Será que vai chover? Saiba que a internet tem resposta para ela. Conheça o site Clima Tempo e fique por dentro do clima da sua cidade, na região ou qualquer outro lugar do mundo. Vamos lá? Será que vai chover? Siga os passos de 1 a 4. Passo 1. O começo você já sabe. Acesse a internet. Olha como as coisas mudaram. Não é mais clique em... Então, agora acesse a internet. Deixa eu sair daqui. Eu estou com ele aberto, eu vou acessar uma nova guia. Agora digite Clima Tempo, eu vou falar. climatempo.com.br. Certinho. Me levou ao Clima Tempo.
Passo 3. Você encontrará uma página repleta de informações sobre o clima e no canto superior direito há uma caixa de busca para você digitar o local de pesquisa. Digite o nome da cidade onde você mora. No meu Clima Tempo apareceu a clima aqui de São Paulo, gente, e não de São José dos Campos. Então, exatamente, a caixa de busca, esse site não mudou. Vocês digitam aí da sua cidade. Por favor, faça esse exercício. Pesquisa. Tá demorando aqui. São José dos Campos. Exercitem isso. Vocês acreditam que não apareceu? Apareceu. Demora, né? Pra achar São José dos Campos, né? Ok. Então, eu tenho a previsão do tempo de São José dos Campos para hoje, para amanhã, 15 dias. O próximo fim de semana tá rodando aqui no histórico de dados. Então, aparecerá uma página, página 130, passo 4. Aparecerá uma página com os detalhes do clima da sua cidade. Veja os destaques na imagem a seguir. Então, no meu, apareceu aqui, se eu não cliquei em nada, São José dos Campos. Estamos com 20 graus, tá meio friozinho mesmo. Eu tenho previsão aqui para hoje. Então, hoje a máxima é 23, a mínima é 18. Para amanhã, na parte da manhã, no período da manhã, está nublado, chovendo. Período da tarde, período da noite, chovendo. Então, a 75% de umidade, o sol nasce às 5h37 aqui, se põe às 18. A ideia é que eles leiam esta página. Não tem sentido acessar uma página se não fizer a leitura dos dados da página, certo? Então, a minha temperatura aqui, eu não vou olhar muito para isso, porque é um gráfico. Eita, não roda. Vamos lá, role. Esperar, gente, minha internet aqui. Ok. Gripe, resfriado, proliferação de mosquitos aqui está alta. E confira os próximos 15 dias. Então, eu tenho uma previsão aqui dos próximos 15 dias da minha cidade. Por que isso é importante? Eu trabalhando aí com viagens, e isso é interessante para que eu, agora, se eu estou planejando uma viagem, o clima faz parte do meu planejamento. Eu entender como é que o clima da região, ou da cidade, ou do local para onde eu estarei viajando, faz parte do meu planejamento. É super importante para eu prever, inclusive, como eu vou arrumar a minha mala. Então, agora que aprendemos, página 131, a pesquisar no Clima Tempo, faça mais 2 pesquisas. Na primeira, busque pelo clima em outra cidade. Em seguida, busque pela temperatura em outro país. Anote abaixo o país, a data de pesquisa e as temperaturas que você encontrou. Então, eu já vou buscar aqui, por exemplo, eu quero... Não dá muito certo para o país, viu, gente? Eu já pesquisei pela cidade. Hungria não dá certo, deixa eu ver. Eu vou pesquisar aí o país que eu quero em Budapeste. É o país, é a cidade que eu vou viajar próximo ano. Então eu quero ver como é que é o clima. Nada a ver, né? Porque o clima agora é uma coisa, eu viajarei em abril para o meu estudo, lembram? Minha internet aqui está difícil. Mas tá indo. Então façam aí alguma experiência de uma cidade que vocês gostariam de ver o clima. Sabiam que Budapeste está mais quente que aqui? Que minha cidade? Então, nós estamos com 24 graus, a mínima de 14. Ensolarado. 0 possibilidade de chuva. O sol nasce 5h40. E aqui tem uma previsão do tempo dos próximos dias. Então, aqui eu tenho, se eu rolar, eu tenho aqui para os próximos 15 dias. A ideia é que eles que façam com eles algumas cidades, que eles pesquisem algumas cidades. E finaliza com baixar o aplicativo do Clima Tempo, certo? Então, nós vamos aí, eles vão procurar 2 cidades, a data em que procurou e a temperatura máxima e a temperatura mínima
para o dia de hoje. Então, baixar o aplicativo nas lojas App Store ou na Play Store. A dica: quando buscamos pelo clima em determinado lugar, o site nos mostra várias informações, como por exemplo, o clima para os próximos dias. Para encontrar essa informação, basta rolar a página para baixo. Foi isso que nós fizemos. Página 132, Manual do Educador, unidade 6. Estamos com uma internet aqui bem fraca na nossa empresa. Então, página 6, slide 6, projeto slide 6. O que aprendemos hoje? Então, aprendemos hoje acessar sites de notícias, arte, cultura, viagem e esportes. Acessa rapidamente um site com eles. O Estadão, por exemplo, que nós fizemos. Viagens no TripAdvisor. No TripAdvisor, não se limitem apenas a procurar as atrações de um local. O TripAdvisor, ele também é um site para busca de hotéis e busca de passagens, certo? Pesquisar o clima no Climatempo. E tem muito a ver se nós pesquisarmos o clima numa das cidades para onde a gente gostaria de viajar. Faz muito sentido. E pesquisar o clima utilizando o Google. Na verdade, e o último ali, que está no manual, no livro de vocês, utilizando o Google. Eu vou refazer esse slide, gente, porque a gente não quer dizer que nós utilizamos o Climatempo. No livro está correto. Baixar o aplicativo da App Store e Play Store, certo? Eu refaço esse slide aqui. Também é só apagar, porque o slide é aberto. Mas eu refaço e coloco esse último. Baixar o aplicativo da App Store ou da Play Store, certo? Atividade para casa. Acesse os sites apresentados nessa aula e navegue por eles. Fique à vontade para enriquecer a lista com outros sites interessantes. Então, nós demos duas sugestões agora de sites para que eles possam acessar. Por exemplo, o site bbcbrasil.com.br, a categoria Ciência e Tecnologia. O conteúdo interessante desse site acessado foi: cientista aposta em lagarta comedora de plástico contra o acúmulo de lixo no meio ambiente. Um exemplo 2 é o site Cultura, né, gente? Cultura, educação, viagem, turismo, notícias. Um outro exemplo de site que nós acessamos é o Veduca. Veduca é um site de cursos online. O Veduca, ele é associado à USP. E nós associamos o curso que é gratuito e aberto a qualquer um, Medicina do Sono. Na verdade, tive 2 alunos que fizeram esse curso, Medicina do Sono. Então, cursos online, conteúdo interessante, Medicina do Sono. Acessar com os alunos o site, a categoria e o conteúdo de cada um destes 2 exemplos, ainda em sala de aula, ok? O BBC Brasil e o Veduca. E depois eles acessam sites de cultura e vão anotando aqui as suas categorias ou conteúdos interessantes. Essa é a tarefa de casa. E a proposta aí que eles acessem pelo menos aí 3 ou 4 sites sobre cultura, sobre viagens, sobre educação, sobre saúde. Ok? Então, essa é a tarefa de casa para eles. Lembrando que devemos fazer esses 2 primeiros em sala. Lembrete, para a próxima aula, unidade 7, livro 2, então vocês vão entregar a eles o livro 2, que eles tragam ainda o livro 1, porque eles vão trabalhar aí com a tarefa de casa, as atividades para casa, e vocês, se já não entregaram, entreguem a eles o livro 2 na próxima aula. Se vocês entregaram o livro 1 e o livro 2 logo no início, já peçam para que eles tragam e não deixem de esquecer o livro 2, hein? Então, lembre os alunos de trazer fones de ouvido para a próxima aula. A gente tem que lembrar, gente. Isso vai acontecer. A gente vai trabalhar aí com vídeos. Então, eles vão escutar filmes, né? Eles vão escutar, não dá pra, cada um vai selecionar um dos filmes. Então, eu preciso aí dos fones de ouvido. Então, para a próxima aula, trazer um fone de ouvido para ouvir áudio dos vídeos que iremos assistir. E para finalizar, então, essas 6 unidades, essas aulas que nós tivemos,
8 aulas que nós tivemos, 8 ou 9 aulas que nós tivemos, evidencie os conteúdos já construídos nas 6 unidades do livro e anuncie que na aula seguinte iniciarão com o livro 2, certo? Novos conteúdos, grandes aprendizagens para o livro 2. Terminando então a nossa aula, nossa unidade, com a avaliação. A aula de hoje foi, eu acho essa aula aí surpreendente, eu adoro essa aula. O quanto a gente pode descobrir do mundo. Divertida, excepcional, cansativa, surpreendente, organizada, ou como foi essa aula de hoje? E os ícones de avaliação tem tudo a ver. Então são os aviõezinhos. 7, lembrando, ó, percebam que as notas não estão na ordem, porque estão na ordem dos aviões. Né? 7, 9, 10, 8 ou 6. Qual é a minha nota para a aula de hoje? Então, selecione o valor que melhor corresponde à sua avaliação. Terminamos o livro 1. Uhul! Sim, Rafa! Acesse o site de cultura da sua cidade, com certeza. Deve, Rafa, deve. Lembrando, gente, que esse material ele é um referencial, né? Nós temos aqui, vocês são muito mais ricos que esse material, vocês fazem muito mais sentido do que esse material. A ideia de a gente estudar é a gente procurar possibilidades. Se vocês ainda têm agora, porque nós somos muito preciosos no tempo, em 1 hora, vocês têm agora mais 30 minutos até a próxima reunião. Deem uma procurada em alguns sites agora que vocês podem deixar acessados e que vocês queiram acessar junto com eles, que vocês acham interessante e deixem anotado aí no seu material. Isso é planejamento, né? Planejamento da sua aula. Então, muito obrigada pelo dia de hoje, uma excelente semana, um ótimo feriado para vocês. Teremos encontro na próxima segunda-feira. Os slides já estão lá. Eu só vou baixar, tirar rapidamente, eu vou tirar do ar, vou consertar esse último slide e já faço o upload dos slides novamente, certo? Então, aqui, obrigada, Ana, Jennifer de Santiago, Diogo, a Fernanda, o Fernando, a Grazi, a Jennifer de Vilhena, a José, a Milka. A Milka está de novo conosco aqui. Rafa, Rosenei e Araçatuba. Uma excelente semana para vocês. E aos que vão assistir aí a nossa gravação, excelentes estudos. E, por favor, não hesitem em me contatar. Precisando de ajuda, nós estamos aqui para isso. Eu estou a serviço de vocês. Um grande beijo, ótima semana, bom feriado. Então, terminamos aqui a nossa gravação, nossa aula.